Gente, eu quero fazer uma pergunta para cada um inscrito aqui no Brasil de Plantão. Vocês conseguem acreditar no que o Bolsonaro fala? Você consegue acreditar nas coisas que os seus apoiadores falam? Você consegue acreditar naquilo que o Deltan Dallagnol fala? No que o Sérgio Moro falava lá atrás e fala até hoje quando dá entrevista? Você consegue acreditar em Tarcísio de Freitas, em Romeu Zema, no Eduardo Leite, no Ratinho Júnior, que aparece pouco, mas é governador de um estado super importante, que é o estado do Paraná. O próprio Jorginho Melo, aquele da mão boba que tentou pegar nas nádegas ou na bunda da Michele, quer dizer, tentou não, pegou. Você consegue acreditar num Marcos Feliciano, nas bravatas do Magno Malta, do Cleitinho, senador por Minas Gerais, o Nicolas Ferreira, Gustavo Gayer, um assassino de trânsito, o YouTube não gosta que fale isso, mas a verdade é essa, Gustavo Gayer, um bandidão bolsonarista, que representa o estado de Goiás e representa mal pra caramba, do Ronaldo Caiado, em toda a família Caiado do estado de Goiás, são verdadeiros, como que eu posso dizer, coronéis do estado de Goiás, são todos apoiadores do Bolsonaro, ou pelo menos eram. Você consegue acreditar no Jorge Seife, nas coisas ditas pelo Silas Malafaia, por esses pastores evangélicos que largaram suas igrejas, deixaram de cuidar dos seus rebanhos, dos seus devidos rebanhos e partiram para a política, porque os partidos evangélicos, na verdade, não são nem entidades evangélicas, não são nem religiões evangélicas, que eu não tenho nada contra ninguém, mas são pessoas que largaram suas igrejas e partiram para a política, porque cada seita religiosa, eu vou colocar assim, ela tem os seus apoiadores, seus políticos de preferência, e tem os seus deputados, os seus senadores, e em alguns estados até seus governadores. Confundiu-se tudo no Brasil, política e religião. Tentaram colocar na cabeça do povo brasileiro que os bons são aqueles políticos evangélicos. Quando o Bolsonaro saía pulando de igreja em igreja, conversando de pastor para pastor, conversando entre pastores, e veio inclusive em Aparecida do Norte, na Basílica de Nossa Senhora Aparecida, antes do pleito de 2022, tentar tumultuar um dia. Aí aqui fica uma pergunta: você acredita nessas pessoas que têm apoio dessas igrejas? Vocês acreditam nesses políticos que dizem Deus, Pátria, Família, que era o slogan do Bolsonaro? E o Bolsonaro nunca foi cristão, o Bolsonaro nunca acreditou num Deus, o Bolsonaro nunca acreditou em nada e nem em ninguém, além do poder. O Deus do Bolsonaro é o poder. O Deus desses seguidores ferrenhos do Bolsonaro é o poder, porque eles não se identificam com nenhuma religião. Eles não são ligados verdadeiramente ao cristianismo. Eles não conseguem se olhar no espelho, porque eles têm medo do que eles podem ver. Porque são pessoas sem identidade própria, são pessoas violentas, são pessoas que usam a Bíblia, mas elas gostariam de estar usando uma arma de modo deliberado. De modo deliberado. O que se comete de crime no Brasil, usando a religião, usando o Deus, pátria, família. O nome de Deus nunca foi tão usado no Brasil
como nos últimos tempos, como de 2018 para cá, essas seitas religiosas, igrejas neopentecostais, que acreditam num Deus que não existe, num Deus que eles te vendem. E talvez a parte pior dessa história não seja nem a corrupção, porque existem os corruptores e os corrompidos. Mas tem muitos que não se corrompem. Tem muitos que não se corrompem. E vou falar aqui de um que nunca se corrompeu, de um que foi preso, foi condenado de modo arbitrário, de modo injusto, que ficou 580 dias na prisão na República de Curitiba, por conta da Operação Lava Jato, do Deltan Dallagnol, que era procurador, que depois se tornou deputado federal pelo estado do Paraná, que tinha um juiz, Sérgio Moro, juiz de piso, que julgou o presidente Lula, que condenou o presidente Lula e que deu a presidência da República para o Bolsonaro assim, ó, de mão beijada. Deve ter falado assim: toma, Bozo, vamos comandar esse país de qualquer jeito. E que o próprio Sérgio Moro era um agente infiltrado para destruir toda a construção pesada do Brasil. Quantas empresas a Operação Lava Jato quebrou no Brasil? Inúmeras, inúmeras, inúmeras. O Sérgio Moro agiu como aquele médico que se vangloria depois que chega em uma sala onde os médicos estão reunidos, ou até mesmo em um congresso, e fala assim: paciente fulano de tal foi tratado por mim, ele tinha um câncer, e eu curei o câncer do paciente. Aí chega aquele aprendiz de medicina e pergunta: e aí, doutor? E o paciente sobreviveu, ele está bem? Fala: não, o paciente morreu, mas eu curei o câncer. O câncer foi curado, o paciente morreu de outra patologia. Quer dizer, é tudo muito maquiado, tudo muito camuflado. O Sérgio Moro se mostra, vez por outra, ele aparece na CNN Brasil, na Globo não mais. A Globo não tem batido muita continência para o Sérgio Moro, quando ela viu lá atrás que o Sérgio Moro era uma carniça, um desastre total como pessoa, como político e foi como juiz. A Rede Globo desistiu do Sérgio Moro. Investiu no Luciano Huck, também viu que o povo não iria aceitar, porque a população brasileira está acordando a cada dia que passa. Está acordando. A Globo desistiu dessa gente, mas a dona Rede Globo de televisão e todo o consórcio de imprensa estiveram do lado do Eduardo Cunha, estiveram do lado do golpe de 2016 da presidente Dilma Rousseff, e tudo a benefício próprio, se não da família Marinho e dos grandes jornais que a emissora, que a Rede Globo, não só a emissora Rede Globo, mas todo conglomerado de empresas que tem ali, Extra no Rio de Janeiro, Estadão, Folha de São Paulo e outras empresas mais, os canais abertos e fechados, o consórcio de veículo de imprensa, que na época da pandemia precisa falasse nisso, foi a Rede Globo que organizou para divulgar na época da Covid, e até aí eu achei isso super bacana, mas talvez tenha sido o que a Globo fez de melhor nos últimos tempos. O resto, vocês já sabem no que deu. A própria Rede Globo criou o Bolsonaro. A própria Rede Globo criou o bolsonarismo, reacionários, violentos, matadores, pessoas que matam, pessoas que não aceitam o contraditório. Olha só, de ontem para hoje, eu estou gravando esse vídeo dia 12/8, um gari em Minas Gerais foi morto por um bolsonarista armado, certamente deve ser CAC, e quando indagado ele falou assim: eu sou patriota, sou pai, sou marido de delegada e ando armado, gosto de andar armado. Quer dizer, a vida do ser humano não vale nada para essas pessoas, são todas violentas. E a violência está estampada nos bolsonaristas em todos os lugares. São covardes, são covardes. Quando você bate de frente com um bolsonarista, ele arrega. Eles são muito valentões nas redes sociais,
mas são como parafusos finos. Quando você aperta muito, eles espanam. Todos eles, sem exceção. Veja o motim que fizeram em Brasília há uma semana atrás, onde impediram o Hugo Mota de sentar na sua cadeira como presidente do Congresso Nacional. Impediram o Alcolumbre de ir até a sua sala para despachar. Quer dizer, fizeram toda essa balbúrdia, todo esse motim. Em síntese, o bolsonarismo no Brasil é uma desgraça, é uma verdadeira desgraça, e são covardes. O Bolsonaro está preso, mas veja se o Bolsonaro, em algum momento, ele disse: olha, é o seguinte, já que eu prego tanto a pauta da anistia, eu vou me entregar à Polícia Federal, vou confessar os meus muitos crimes aqui. O Bolsonaro deveria agir assim, tá? Em nome daqueles presos por conta do 8 de janeiro. Eu assumo toda a responsabilidade. Eu até coloco alguns dos meus filhos. Eu coloco até alguns generais que ajudaram a arquitetar o golpe de Estado. Mas que soltem os presos que não tem nada a ver com a coisa. São todos inocentes. Se estão todos inocentes, eu chego para assumir. O Bolsonaro, se tivesse o mínimo de decência, ele faria isso. Eu faria isso no lugar do Bolsonaro. Não, quem fez a caca fui eu, então eu vou assumir. Eu vou assumir essa bagaça aqui. Ele não fez. Pelo contrário, ele aceitou a tornozeleira eletrônica, início da prisão. Ele aceitou de muito bom grado? Aceitou não. Ele está preso de modo preventivo e nunca falou em negociar. Aí eu te pergunto, todas as pessoas que se aproximaram do Bolsonaro, que foram presas, depois elas pediram delação premiada. Há quem diga que a Carla Zambelli, sendo extraditada e será extraditada, ela vai implodir a direita do Brasil e a centro-direita com uma delação premiada. A própria Zambelli, ela tem que delatar. Ela sabe que deve fazer uma delação premiada se quiser amortizar a pena dela, que vai ser bem grande. E o Bolsonaro? Quando o Bolsonaro estiver preso em Bangu 8 ou na Papuda, não importa. O Bolsonaro vai chamar uma delação premiada e ele vai entregar quem? Essa é uma pergunta que ninguém sabe responder. Se você sabe, deixa aí nos comentários que eu respondo a todos. Seja elegante, que serei sempre elegante com você. Me tratou mal, eu também te trato mal. Comigo é assim. Eu dou o troco conforme a nota. Se inscreve no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos. Mas repito, não conheço nenhum bolsonarista de boa índole. Grande abraço e a gente volta.